Quando eu era adolescente, meu pai me convidou para ir a um casamento de um amigo dele. E ele permitiu que eu levasse dois amigos meus também, junto com ele, à festa. E lá para o fim da festa, a maioria dos homens estava embriagados, inclusive meus dois amigos que eram menores de idade. Eu era um dos poucos ali que não estava embriagado. Eu nunca tive atração alguma por bebida alcoólica, então eu estava bem sóbrio. E meu pai cismou, lá no fim da festa, de jogar o noivo dentro da piscina. Nós estávamos num sítio, estava um domingo frio, não estava nem um pouco agradável de entrar na piscina, mas aí meu pai fez isso. Jogou o noivo dentro da água, dentro da piscina. Passado um tempo, um começou a empurrar o outro, jogar o outro, e foi necessário 4 homens, se não me falha a memória, para empurrar meu pai para dentro da piscina, porque meu pai, além de gordo, ele era forte, meu pai era faixa preta de judô, então não estava fácil de jogar ele na piscina, não. Quando eles finalmente conseguiram jogar meu pai na água, ele levou com ele pelo menos 3 pessoas, pelo menos. Né? Então, isso me lembra Apocalipse 12, verso 12, diz que o diabo está revoltado, ele está furioso, porque ele sabe que tem pouco tempo. E ainda diz o mesmo verso, diz assim: ai de vós que habitam a terra. Porque o diabo está furioso, sabendo que tem pouco tempo. Você sabe que o diabo tem pouco tempo? Apesar de, infelizmente, eu tenho que falar, é verdade, a maioria das denominações evangélicas não acredita que o diabo vai morrer um dia, mas a palavra de Deus é clara em dizer que ele vai acabar, ele vai ter um fim, porque ele é mortal. Então ele vai morrer, ok? E ele sabe disso. Quem não sabe está ignorando a palavra, porque ele mesmo sabe que os dias dele estão contados. Mas assim como meu pai quis levar o máximo que ele pôde para dentro da piscina, o diabo quer levar o maior número de pessoas com ele à perdição. E com isso, já que ele sabe que tem pouco tempo, ele trabalha com mais intensidade. Né? Então, muitas coisas são envolvidas, mas o que está por cima de tudo é o que nós temos tentado passar aqui no canal, que é a espiritualidade. A espiritualidade não pode ser ignorada. Imagina você escrever um livro sobre aprenda a ignorar a sua saúde física. Que beleza de livro seria esse, né? Aí está lá, capítulo 1, fume o máximo que você puder. Capítulo 2, torne-se um alcoólatra. Capítulo 3, coma tudo o que não presta, né? Fast food, etc. Né? Beba bastante refrigerante, fique entupido de açúcar, promova a prisão de ventre, que é muito maravilhoso. Capítulo 4, jamais faça exercícios físicos. Aprenda os benefícios de ser sedentário. Imagina, que coisa de louco, né? A estupidez do tamanho do planeta. Mas nós temos a tendência de ignorar, às vezes, as 4 partes da vida, como eu já falei, social, mental, física e espiritual. Porém, como nós vimos na semana passada, a espiritual deve governar todas as outras. Se ela não governar todas as outras, mesmo que todo o resto pareça estar muito bem, não vai estar completo e vai haver uma grande deficiência de harmonia e de tantas outras coisas, né? Que nós não vamos falar aqui agora. Então, devemos estar atentos, porque novidades espirituais estão batendo a porta da casa das pessoas todos os dias. Eu lembro, um tempo atrás, quando eu ainda fazia diálise, alguém escreveu assim, uma pessoa apelou, ela pôs assim: eu estou com a vida muito triste, estou passando por dificuldades por causa da diálise, né? Quem faz sabe. Mas resumindo, a frase era curta, ela disse assim:
eu estou precisando de Deus. E várias pessoas ali já ficaram preocupadas e começaram a falar, não, faça yoga. Né? Então, tipo assim, substitua a Deus. Muita gente fica preocupada quando você fala que está decidida ou decidido a seguir a Deus mais de perto. Quando você fala que quer ter uma consagração maior a Deus, as pessoas ficam muito preocupadas. Agora, se você quiser fazer rituais de nova era, pendurar sininho na porta da sua casa, acender incensos, essas coisas está tudo beleza. A sociedade aceita, não tem problema. Alguns até zombam mesmo disso, mas a maioria, tudo bem, cada um na sua fé, beleza. Mas quando você fala que você quer levantar de madrugada para orar, faça isso, faça esse teste. Se a sua família não é cristã, e quando eu falo cristão, quer dizer que segue a Cristo, quando sua família não é cristã, se ela for católica, por exemplo, você falar, eu quero levantar de madrugada para orar. Mas por quê? Você está com algum problema? Não, é simplesmente que eu quero melhorar a minha comunhão com Deus. Para de fanatismo, né? Deus não quer isso, não. E aí começam as várias teorias daquilo que eles sentem, daquilo que eles acham. Isso não quer dizer que seja verdade, mas eles se apegam nisso, né? Se apegam nisso. Como se fosse uma verdade, quando não é. Quando o Senhor Jesus, mesmo não tendo pecados, ele passava madrugadas e madrugadas orando, né? Buscando a Deus de maneira especial. Não era toda a madrugada, lógico, mas ele passou várias, assim, em comunhão com o Pai. Então, todo ser humano está tendo uma experiência espiritual. Mas, como já dissemos, só existem 2 tipos de experiências espirituais, apenas 2. Ou com Cristo, ou com Satanás. Não tem outra oportunidade. Se você falar assim, eu sou ateu, não acredito nem em Deus, nem no diabo, então, para o diabo, você já está... Você é bem-vindo. Ele não exige muito. Deus exige. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 11, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, se você quer uma experiência com o diabo, pode ser de qualquer jeito. Ele nem se importa que você não acredite nele, contanto que você ande nos caminhos dele. E quando você não anda nos caminhos de Cristo, não tem como não andar nos caminhos do diabo, porque só existem esses 2 caminhos. Deus fala assim, pode olhar na Bíblia, Velho Testamento. Eis que põe diante de vós 2 caminhos, o bem e o mal. Segue o bem, ainda ele fala, segue o bem, para que você tenha vida. Mas o mal está ali. Você quer seguir o mal? Livre-arbítrio. Vai, colhe as consequências. Né? O diabo não te dá recompensa nenhuma. Ele quer destruir a sua vida. Ele odeia até aqueles que o servem voluntariamente. Sabe hoje, está muito na moda ver pessoas satanistas? Sabe que o diabo odeia até essas pessoas? Porque ele não gosta de ninguém. Não existe amor nele. Quando ele olha para uma pessoa dessa, ele pensa as coisas piores e vê essa pessoa como um instrumento, mas ao mesmo tempo ele tem nojo, porque ele usa, mas ele tem nojo, ele não gosta, ele não ama, ele odeia, ele quer destruir, que é só isso que ele sabe fazer. E do outro lado nós temos Deus. Agora, voltando ao assunto que eu falei logo no começo do livro, se você tem um livro assim, Aprenda a Ignorar a Sua Saúde Física, agora imagine um livro, Aprenda a Ignorar Sua Saúde Espiritual. Será que esse livro é bom? Faz sucesso? Primeiro capítulo, ignore a existência de Deus. Segundo capítulo, jamais tenha comunhão com Deus. Terceiro capítulo, sinta vergonha das coisas de Deus. Quarto capítulo, chame os seguidores de Deus de fanáticos, de extremistas, de fundamentalistas, etc. Então, esse é o mundo que nós estamos vivendo. O diabo tem novidade todas as horas. Ele
Como eu disse, a espiritualidade que ele promove está dominando os governos mundiais cada vez mais. Se um governante mundial, local, seja ele um vereador, ou seja ele presidente dos Estados Unidos, se não está com Cristo, está com o diabo, meus queridos. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Nós temos um presidente da República hoje no nosso país, no Brasil, que é pagão, está envolvido com o espiritismo, está envolvido com rituais africanos que são antibíblicos, que são proibidos por Deus. Uma pessoa que é conhecida como ser mentirosa, sendo que o diabo é o pai da mentira. Então, não me venha dizer aqui, por favor, que eu estou falando de política, eu estou falando de espírito, de espiritualidade, e eu estou mostrando que a espiritualidade chega a tal ponto que ela se envolve com a política também. Tá bom? Não estou falando qual é o candidato que você tem que escolher, não. Não venha me falar, mas o Bolsonaro passou. Também, pagão também, adorador de ídolos, etc. Mas ele não está no governo agora. Estou falando do atual governo. Pessoas que buscam auxílio das trevas, de espíritos, e não é escondido, viu? Procuram auxílio de espíritos supostamente de mortos, que a Bíblia diz que são demônios. Você está recorrendo a coisas espirituais proibidas por Deus? Se você estiver, se arrependa enquanto é tempo. Busque a verdade. Busque a Jesus. Se você não tem uma experiência real com Jesus, você vai ficar frustrado. E aí você vai buscar essa experiência em outras coisas. Ok? É isso que acontece. É por isso que a pessoa vai numa igreja lá buscar água benzida, ungida, né? Na igreja católica tem água benta. Aí você vai na Universal, tem a água ungida, veio lá do Rio Jordão. Quem falou que a água do Rio Jordão é especial? Quem falou? Entendeu? Então, são tantos rituais, porque a pessoa não tem uma comunhão verdadeira com Deus nas coisas que Ele estabeleceu. Então, Deus fala assim, a oração é poderosa. A pessoa ora 1 minuto, 2, que seja 15 minutos, aí ela fala, não senti poder nenhum, não foi suficiente, sabe? Quando o médico me dá um remédio, falando literalmente para mim, ele dá um remédio que não funciona, ele aumenta a dose. Ele fala, o problema não está no remédio, o problema está na dosagem. Vou aumentar a dosagem e você vai ficar bom. Então, o problema não está em Cristo, nas coisas de Cristo, na oração, no estudo bíblico, na devoção, na meditação. Não, o problema está na dosagem. Nós damos muito pouco para Cristo, passamos muito pouco tempo com Ele e queremos que grandes coisas aconteçam em nossa vida. E elas não acontecem. E aí o inimigo vem como uma prostituta e oferece tudo que aparentemente você quer. Ele finge que ele é bonzinho, mas ele só tem interesses. E o principal interesse é em te destruir, porque ele sabe que tem pouco tempo. Por favor, deixe o seu like em nosso vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, nos apoie em tudo que você puder, até nas suas orações. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.